Você quer morar na Europa legalmente? Esse vídeo pode te ajudar. Para quem segue a gente aqui há algum tempo, sabe que eu e o Lucas nós temos cidadania italiana. E ter a cidadania italiana nos abriu muitas portas, né? A gente mora aqui na Irlanda atualmente e a gente já tirou a cidadania e já veio morar na Irlanda. Então a gente não teve que passar por burocracia nenhuma. A gente chegou e no segundo dia já estava trabalhando. Então ter esse roxinho, né, te traz muitos benefícios. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que é especialista no assunto, a Jéssica, da Prática Cidadania. E ela vai ajudar a gente a esclarecer várias dúvidas. E o assunto principal desse vídeo vai ser para você que às vezes nem tem ideia que você tem o direito à cidadania. Tem muita gente que mora no exterior, né, e fica dependente de visto, e fica dependente, né, de visto, de trabalho, fica também tentando achar uma maneira de ficar no país e não vai atrás da própria genealogia para saber se tem direito à cidadania italiana, né? E já que a gente está falando de benefícios, né, Jéssica, conta um pouquinho mais quais são os benefícios mesmo que ter um passaporte italiano vai trazer pra gente, né? Os principais benefícios seriam morar e trabalhar, estudar na Europa. Sem ter que passar por aquela burocracia, sem precisar de visto, né? Então você é cidadão europeu, você consegue morar dentro dos 26 países da União Europeia, trazer cônjuge, os filhos que são dependentes conseguem a cidadania automática, né? E para quem não quer morar na Europa, alguns países têm acordo com a Itália para o Working Holiday Visa, que é um visto aberto de 1 ano para a pessoa trabalhar no país e depois, se ela quiser ficar naquele lugar, ela consegue achar um sponsor, né, que chamam aqui. E geralmente tem o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, né? Então é legal dar uma pesquisada, porque tem muita gente também que não quer só ficar na Europa, mas quer dar uma volta pelo mundo. Então, tipo, resumindo assim, eu acho que ter um passaporte italiano abre muitas portas. Sim. E te dá muitas oportunidades para diversas coisas. E aí vai depender muito do que você tá buscando, né? Exato. Mas eu acho que o que muita gente não sabe, né, é como que eu tenho direito à cidadania italiana. Por quê, né? De onde vem isso? Pois é, a cidadania italiana muita gente realmente não sabe, mas houve uma grande imigração da Itália para o Brasil entre os anos de 1880 e 1910. E na Itália, a legislação é iuris sanguinis, que significa que é direito de sangue. Então, é italiano quem é filho de italiano. Não importa que país aquele filho nasceu. Então, se eles imigraram para o Brasil e tiveram filhos no Brasil, que tiveram netos, que tiveram bisnetos, e chegou até nós, né, trinetos, tetranetos, nós temos o direito de reconhecer essa cidadania italiana. E por que eu falo reconhecer? Porque nós já somos italianos. A gente já nasceu italiano. A gente só precisa que o consulado, né, ou os órgãos competentes, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, reconheçam esse direito. Então é por sangue. Então indifere a linhagem, assim, se é meu avô, se é meu trisavô, se é meu bisavô. E eu acho... não tem limites de gerações para a cidadania italiana. Né? Tem algumas interrupções que a gente vê na documentação, né? Precisa juntar todos esses documentos e aí a gente vê se não tem nenhuma interrupção nessa árvore genealógica. Mas, a princípio, grosso modo, sim, todo descendente de italiano deveria ter o direito à cidadania italiana. Perfeito. Eu lembro que na época que eu e o Lucas pensamos, né, sobre essa possibilidade, que a gente também não sabia muito sobre o assunto, a gente ouvia muito a família falando, os tios comentando que o vô veio da Itália. E nisso virou aquela chavinha, tipo, pode ser que a gente consiga tirar por isso. Mas muita gente acaba não tendo essa família, né, os tios comentando sobre isso, mas mesmo assim tem o direito. Pode ser porque seja alguma mais antigo, né, tataravô. Ou não tem contato com a família, a história se perde, né? Então, como que a gente faz para descobrir que eu tenho direito à cidadania? Quais são os primeiros passos, assim, caso eu não tenha um familiar para me falar isso, sabe? O primeiro passo seria essa investigação familiar, né? Mas se não há a possibilidade
dessa investigação familiar, perguntar pros parentes, né? Se tinha alguém ali que veio com essa cultura de fazer macarronada no domingo, né? Que falava uma outra língua, que rezava em latim. Se a gente não tem isso, esse histórico, né? Algum estrangeiro, fulano era estrangeiro, o vô da avó era estrangeiro. Se a gente não tem isso, a gente precisa montar a árvore genealógica, né? E fazer um trabalho de escavação genealógica mesmo. A gente precisa montar essa árvore. Tem algumas plataformas que fazem isso. Uma delas, a melhor delas, é o Family Search, né? E você consegue montar a sua árvore genealógica colocando os seus dados, os dados do seu pai, da sua mãe. E para isso você vai precisar começar a reunir documentação, tá? Eu vou até aproveitar aqui para falar que a documentação, né, necessária ali no processo, a grosso modo seria nascimento, casamento, óbito, né, de toda essa linha. Então você vai, para montar essa árvore genealógica, você vai começar a reunir essa documentação e colocar esses dados dentro dessa árvore. Plataforma. Você pode fazer dentro da plataforma ou você pode fazer com papel e uma caneta. Eu montei a minha árvore genealógica 8 anos atrás com papel, uma caneta, um caderno. Coloquei Jéssica Donelli, data de nascimento, local de nascimento, nome dos meus pais. E aí fui reunindo certidão de nascimento, casamento dos meus pais, para ver onde eles nasceram, onde nasceram os meus avós. E ali eu fui buscando. Quando chega nos avós, a gente começa a perceber os sobrenomes, né? E aí vai jogando no Google, origem do sobrenome X, origem do sobrenome tal. Uma hora, você vai subindo a árvore, vai aparecer um nome estrangeiro ali. Se você for descendente de italiano, você vai descobrir algumas gerações para cima. E é engraçado esse processo. Eu até descobri uma coisa bem interessante, assim, na minha linhagem, né? Que o meu bisavô nasceu na Itália. Na verdade, meu avô nasceu na Itália e meu bisavô não nasceu na Itália. Olha! Meu bisavô nasceu no Brasil, só que eu acho que já vinha de uma família de italianos. Provavelmente o trisavô nasceu na Itália, foi pro Brasil, nasceu o bisavô e voltaram pra Itália. E aí, na época, quando ele completou, 18 anos, ele falou, não quero casar com uma brasileira. Quero casar com uma italiana pra manter a linhagem da família. Olha! E aí, ele foi pra Itália, e aí lá meu avô nasceu. Meu avô nasceu, tinha 2 anos quando ele foi pro Brasil. Então, além é muito legal, sabe? Montar a árvore genealógica que você descobre coisas da sua família que você nem tinha ideia. Então, é um processo bem gostoso também de fazer. Não, é viciante. Montar a árvore genealógica, depois que você consegue encontrar, né, tudo. As documentações. Você começa a querer encontrar de todos os outros. E essa questão da plataforma também é interessante porque caso eu tenha um primo que no futuro ele também queira, ele pode buscar lá o sobrenome da nossa família, não é, Jéssica? Conecta, E ela sim. consegue ver a minha árvore genealógica, certo? Consegue. Então é super legal. É muito legal e também se tem documentos já anexados dentro desse acervo digital. O Family Search tem o maior acervo digital do mundo. Então, eles têm registros muito antigos, né? E se de repente se conectar com o nome, data de nascimento de alguém que já tem essa documentação lá, ele começa a fazer essa conexão, esses links, e você consegue documentos que você demoraria meses ou anos para encontrar e o próprio sistema conecta para você. É muito legal mesmo essa parte. E a gente vai trazer nos próximos vídeos aí vários assuntos legais, mas principalmente sobre os documentos, a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Mas para esse vídeo aqui não se prolongar muito, não ficar algo cansativo, a gente vai deixar um pouquinho para depois esse assunto. E eu queria saber, tá rolando aí, né, agora um rumor sobre o fim da cidadania italiana. Eu não sei se é verdade, se você puder comentar um pouquinho mais sobre o assunto. Eu ouço esses rumores, para ser bem sincera. Muitos anos. Vocês também, né? Também. Desde que eu comecei a montar a minha árvore genealógica, lá em 2015, eu já ouvia falar sobre rumores de fim da cidadania italiana. E o que mais me chateia são essa questão de corre, sabe? Essa pressão que é colocada, corre porque vai acabar. Eu acho isso muito desonesto, sabe? Porque o que acontece com esses rumores é sempre a mesma coisa. Um senador põe um projeto de lei, ou algum deputado coloca um projeto de lei. Mas projetos de lei, gente, esse é o trabalho dele mesmo. Ele tem que colocar projetos de lei lá para ser aprovado. Se vai ser aprovado ou não, isso é uma outra coisa. Um processo de aprovação é uma outra coisa. Se eu sou uma deputada, invento um projeto de lei na minha cabeça e coloco lá. Não é que isso vai determinar o fim
de algo, primeiro tem que passar por toda uma aprovação, né? Tem que, às vezes tem até que fazer referendo, dependendo, que é o caso da cidadania italiana, que tem que mudar coisas dentro da Constituição. Então, só para vocês entenderem um pedacinho assim, para não ficarem tão assustados com esses rumores, está na legislação italiana que nós somos descendentes de italianos. É italiano quem é filho de italiano, né? Então, está na Constituição da Itália. Para eles limitarem geração, eles precisam mexer nessa Constituição. Se eles mexerem nessa Constituição e limitar, olha, a partir de 1º de abril de 2024, só pode fazer cidadania italiana quem é neto de italiano. Isso só pode passar a valer para quem é nascido depois de 1º de abril de 2024. Nós nascemos na lei anterior. Nós nascemos... Não se aplica a nós. Não se aplica, porque a lei não pode ser retroativa, pelo menos na Itália, né? Então, o que mudaria, né, nesse pior cenário? A gente teria que fazer o processo judicial, porque o administrativo não daria mais. Mas ainda assim daria para fazer um processo de reconhecimento da cidadania italiana. Então, essas pessoas que falam, né, não vai acabar, não tem nada sendo discutido, não tem nada acontecendo, são rumores mesmo. E vocês têm que procurar fontes oficiais, né? Porque rumor fontes sempre oficiais. vai ter. E não confiar em assessoria que fala, vem porque vai acabar. Porque não, isso é muito perigoso. Esse é um ponto muito importante também, que é sobre o profissional que você vai escolher para cuidar do seu caso. Então, existem vários por aí que a gente sabe que não é confiável. Tem aqueles que falam que você vai tirar sua cidadania muito rápido, em menos de um mês. Né? A gente ouve muito isso. E muita gente caindo em golpe, né? Por causa disso. Então, qual dica você daria, assim, para as pessoas, né, Jéssica? De como evitar cair nesses tipos de armadilha? Olha, principal conselho é procurar saber e entender sobre o próprio processo. Todas as etapas, como funciona, qual a documentação necessária e como deve ser feito um processo da forma correta. Porque se você sabe o que deve ser feito, quando você entrega sua documentação para alguém, é muito difícil você cair em um golpe, é muito difícil você ser enganado. Então você precisa buscar informação e não vá atrás de assessoria para montar a sua árvore genealógica, porque essa parte é a parte que você consegue ainda economizar, sabe? Eu trabalho, né, como assessoria de processos, tudo, e eu não ofereço esse serviço exatamente porque eu acho que todo mundo deve montar a própria árvore genealógica e a gente só ajuda em algumas questões ali. A pessoa não consegue pegar um documento na Itália, não consegue achar uma documentação ali, a gente ajuda, mas é a pessoa que tem autonomia, né, e o controle do próprio processo. Então, evita documento fraudado, evita documentação errada entrando no processo e evita também contratar profissionais que vão inventar uma árvore genealógica que você nem tem. Porque muitas vezes acontece isso, eles inventam, você fala assim, eu quero saber se eu tenho um italiano na minha família, meu nome é José da Silva. Se você pega uma pessoa mal intencionada, que tem muitas nesse ramo da cidadania, eles têm parceria com cartório, têm parceria com comune, têm parceria com paróquia. Inventa uma árvore genealógica sua, coloca documentos, começa a retificar, corrigir documentos para começar a bater com a sua linha genealógica. Quando chega na Itália, se descobre que aquele documento é fraudulento, quem vai responder para a por corte isso, né? É você, não é assessoria, sabe? Então é muito perigoso, porque tudo que se faz com a documentação, nada é no nome da assessoria, é sempre no nome do cliente. Sim. E é na hora de achar um profissional, né? Eu acho que também o principal quesito para não cair em cilada é você ir por alguém que já tirou, algum conhecido, né? Que já tenha tirado talvez eu digo que até os conhecidos é até perigoso, porque o que a gente mais vê é, eu indiquei a outra pessoa porque a minha cidadania saiu em um mês, então eu indiquei meu primo lá, saiu em 2 meses também. Mas quando vai ver, vira um efeito dominó, porque ninguém entendia do processo. E a assessoria fez errado o de todo mundo. Entendi. Né? Por isso que aconteceu ali há 2 anos atrás, lá no sul da Itália, advogado foi preso, a assessoria foi presa, um monte de cidadania cancelada, inclusive de pessoas aqui de Dublin,
um monte de cidadania cancelada só nesse boca a boca, assim, de nossa, lá é rápido, vamos que lá é rápido. E ninguém quer saber do processo, ninguém entende como funciona o processo, só vai porque deu certo com aquele. Sim. Mas dar certo com aquela pessoa não significa que você está livre para sempre, porque acontece, e já aconteceu recentemente, de uma moça estar ela já tinha cidadania há mais de 3, 4 anos, passar no aeroporto com o passaporte dela e o passaporte dela estar cancelado. Caramba. Porque estava passando por uma investigação e foi constatada fraude na Itália. Então, o mais importante é você entender do processo como um todo. Exato. Para não ser enganado. Entendendo sobre o processo, você vai saber escolher a assessoria. Perfeito. Então, fica essa dica aí super importante. Eu sei que esse bate-papo aqui ficou com um gostinho de quero mais. E que bom, porque vocês vão assistir os próximos vídeos. A gente vai trazer muito mais detalhes sobre diversos assuntos. A Jéssica comentou sobre via administrativa, via judicial, sobre as documentações. Então a gente vai entrar mais a fundo nesses assuntos. Mas por hoje a gente vai encerrar por aqui. E eu queria agradecer a Jéssica. Muito obrigada. E se você, Jéssica, puder compartilhar as suas redes sociais com o pessoal também, para conhecer o seu trabalho, por favor. Sim, vocês podem procurar lá no Instagram, Prática Cidadania IT, e vocês conseguem acompanhar todo o conteúdo diário que eu posto lá, faço a interação, né, com todo mundo, e através do link lá da bio ou através do link aqui, vocês conseguem entrar em contato. Se você tá perdido, não sabe como é que funciona, eu ofereço uma consultoria gratuita de meia hora com você para poder te orientar como você deve começar, e depois a minha equipe consegue te ajudar dentro desse processo de reconhecimento até você tá, seu passaporte com vermelhinho na mão. Esse tão requisitado passaporte na mão. E aí vem pra Europa para poder viver, começar a vida aqui. Exatamente. E a gente vai deixar aparecendo aqui o Instagram da Jéssica. A gente vai colocar aqui também um QR Code que vai te direcionar direto para a página da Jéssica com um formulário. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar aí com os seus amigos que queira saber mais sobre o processo de cidadania italiana, se inscrever no canal, e lá no nosso Instagram a gente posta também a nossa vida aqui, né, o nosso dia a dia. Então é @nosporai.fc. E muito obrigada por ter assistido até o final. Agradecer de novo a Jéssica aqui por ter participado com a gente, e ela vai participar dos próximos também. É isso aí, a gente tem muita coisa para conversar ainda, hein? Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, tchau!